Eu quero conversar aqui com a Jojo Todinho. Você me acompanha? Acompanha esse papo que eu vou ter aqui com a Jojo Todinho? Vamos lá, vamos conversar? Jojo Todinho, você pode me escutar? Vamos conversar? Bom, gente, Jojo Todinho em especial. Jojo Todinho, você sendo candidata a deputada federal como você você precisava ter um pouco mais de compromisso com a política, né? Porque eu não vejo você falando de política. Eu acho que quem é candidato a deputada federal tem que falar sobre política, mas eu não vejo você falar de política, né? Eu vejo muito vídeo teu aqui no YouTube sobre a comidinha que você comeu, o sapato vermelho que você comprou, é, dando tchauzinho para amigo, dizendo que a sua primeira dama é um charme, né? Um charme que fala um monte de palavrão e que apoiava o golpe de Estado, né? É, você dizendo onde você foi, você falando de baboseiras, né? Baboseiras, né? E eu não vejo você falando de política. E as duas vezes que eu vi você falando de política, sinceramente, era melhor você não ter aberto a boca, né? Porque uma você veio dizer, as pessoas usam Bolsa Família para comprar maquiagem, para comprar é, pente, para comprar coisas que não precisam, né? E quem paga tudo isso sou eu, né? Do meu bolso não vai sair, não, né? Claro, né? Você é rica, do bolso do rico não pode sair, né? Não pode sair, né? E 95% das pessoas que recebem Bolsa Família usam para comprar comida. Usam para comprar comida. Então você tem que se informar a respeito para não falar besteira bolsonarista, né? Bom, e a outra vez que eu vi você falando de política foi sobre o quê? Foi sobre o quê? Nem lembro, né? Mas foram duas vezes. A primeira foi isso, a crítica ao Bolsa Família. A outra foi o preço da picanha, né? Que você falou mentirosamente que o preço era R$ 49,50, né? Quando você encontra cortes de picanha por aí por R$ 30. Então, eu não estou dizendo que a picanha está barata, né? Eu não estou dizendo que esses cortes são ideal, são cortes mais modestos, mas dizer que a picanha é R$ 50 é uma mentira deslavada. Então, Jojo Todinho, eu quero contribuir para você falar sobre temas realmente relevantes ao invés de ficar falando papagaiadas aí na internet, né? E eu tô te dando sugestões, eu já te dei 6 sugestões, né? 5 sobre reforma política e uma sobre reforma tributária, né? Mas eu vou voltar à reforma política para te dar a sétima sugestão. Jojo Todinho, pensa o seguinte: em qualquer país sério, né? Na grande maioria dos países, voto não se dá na pessoa, voto se dá no partido, tá? Por quê? Porque quer se fortalecer as instituições da política. As instituições da política são os partidos. Para você ter partidos mais fortes, mais programáticos, partidos que tenham uma ideologia clara, partidos que tenham uma proposta clara, é importante que as pessoas votem em partidos, mas não em pessoas, né? É, Então, isso é uma realidade em muitos países. Isso quer dizer o quê? Se, por exemplo, o partido X, né, teve 10% dos votos e se elege para o parlamento 500 deputados, vamos dizer, então 10% de 500 se elege 50, né? Ou se elege 5% de 500 são 25. Ou se elege 2% de 50 são 10, né? E assim por diante, pela proporção. E quem é que são os eleitos? São aqueles que são listados e ranqueados dentro do próprio partido. Então, se o partido tem direito a eleger 50, quem são os eleitos? Os 50 primeiros do ranking, né? Quem é que são, se tiver direito a 25, quem são eleitos? São os 25 primeiros do ranking, né? E se for 2%, quem são eleitos? São os 10 primeiros do ranking e assim por diante, tá? Então, você tem uma lista numerada, ranqueada de cada partido e cada partido vai escolher
até o número que conseguir de representação, né? Isso em si já seria uma proposta, mas tem mais. Sabe o que você pode fazer? É que atualmente estão destinando às mulheres 20% da possibilidade de se eleger. Uma ova, tá? 20% é o cacete, tem que ser 50%, né? 50% para homens e 50% para mulheres, né? Então vamos dizer que sempre que você tiver o primeiro ou segundo da lista, ou o primeiro é um homem e o segundo é uma mulher, ou a primeira é a mulher e a segunda é um homem, né? Depois você vem para o terceiro e quarto, né? O terceiro é um homem e o quarto é uma mulher, ou a terceira é uma mulher e o quarto é um homem, né? Você vai para o quinto e o sexto, então ou o quinto é uma mulher e o sexto é um homem, ou o quinto é um homem e o sexto é uma mulher. Aí você vai para o sétimo e o oitavo, ou o sétimo é um homem e o oitavo é a mulher, ou o sétimo é uma mulher e o oitavo é um homem. Ou vai para no décimo no ranking, né? Ou o nono é uma mulher e o décimo é um homem, ou o nono é um homem e o décimo é uma mulher. E você vai fazendo isso ao longo do ranking todo, né? Ou seja, com isso você garante no ranking de cada partido, né? 50% para homens e 50% para as mulheres. Isso sim é uma boa proposta, né? Primeiro, que se adote a lista ranqueada e que na lista ranqueada de cada partido, por ordem de preferência, você tenha metade homens e metade mulheres, né? Mas mulheres ali na classificação em nível alto também. Para você conseguir, pelo menos perto disso, igualar em 50% e 50% a representação de homens e a representação de mulheres, né? Ora, se você foi eleita deputada federal, tente aprovar isso, né? Agora, se você não for eleita, lamento muito, mas use isso como plataforma, né? Ah, já sei. Isso é coisa de esquerda, né? É coisa de esquerda mesmo, né? A mulher tem que ficar submissa ao homem, né? Você tem que ter um congresso com 90% de homens e 10% de mulheres, né? Machismo e misoginia prevalecendo. Não, Jojo Todinho, faça diferente. Encampe essa proposta. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu agradeço muito a todas, eu agradeço muito a todos, eu agradeço muito a todes, sim, todes, né? E, por gentileza, se você puder, like aqui no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho e comente. E se puder dar uma olhada também na descrição desse vídeo, eu agradeço muito.